Uma boa noite a todos os nossos espectadores, bom dia, boa tarde àqueles que nos verão depois e não ao vivo lá no YouTube. Nós estamos iniciando mais uma edição do projeto Diálogos da Magistratura, hoje com o tema 9, um tema denso, um tema que pega parte de liquidação e cálculos no processo do trabalho, que é o tema de juros e correção monetária. E felizmente para um tema duro como esse, que tem sofrido bastante alteração, eu estou muito bem acompanhado hoje. Não só muito bem acompanhado, como inclusive com o contra-ataque do Clube do Bolinha, porque depois de 4 semanas de domínio e protagonismo feminino aqui no nosso projeto de diálogos, 2 dela inteira só de mulheres aqui, hoje eu tenho só meninos do meu lado, com a presença hoje dos meus colegas José Aparecido Santos, juiz aposentado, ex-presidente da Ramatra 9, Eduardo Baracá, juiz aqui em Curitiba, na 9ª Vara de Curitiba, juiz Sandro Brites. Sandro tá atuando em Campo Mourão, é isso, Sandro? Campo Mourão. Campo Mourão, mais um representante do nosso centro-oeste ali. E pra gente começar um tema duro como esse, eu gostaria de iniciar, apesar da nosso protagonismo ser dos nossos participantes, eu gostaria de começar com um caos, porque eu tenho um caos, e poucas pessoas têm um caos engraçado com juros e correção monetária, mas eu tenho. Quando eu ingressei na Justiça do Trabalho, ainda como servidor, eu fui trabalhar no gabinete do desembargador Ubirajara, e eu não tinha uma semana no trabalho, e chegou, na época era processos físicos, chegou a distribuição de recursos do mês, chegava pro mês inteiro. E, claro, botaram um novato ali para pegar e fazer a triagem do processo. Então eu tinha lá que fazer a admissibilidade e separar os processos por tema, grau de complexidade. E, recém-formado, saindo da faculdade, cheguei lá e comecei a olhar, jornada de trabalho do bancário. Tranquilo, matéria conhecida, já tenho lá posição na CLT e tal, cheio de súmula, tranquilo. Aí peguei outro processo lá, garantia provisória da gestante. Legal, a DCT, não tem maior dificuldade, né? E eis que eu abro um processo pequeno, fininho, ali assim, aí eu vou abrir correção monetária, juros de mora, descontos fiscais e previdenciário. Desacordo, divisão pelo ano civil, juros diferenciados para fazenda pública, se a incidência era mês a mês do desconto previdenciário, se era o total, eu olhei aquele troço, eu não vi isso aqui na faculdade, eu não faço a mínima ideia, deve ser complicado pra dedéu esse tema aqui assim, e coloquei na pilha dos processos mais difíceis que nós tínhamos naquela distribuição. Desnecessário dizer que foi uma distribuição um pouquinho surreal naquele mês, mas divertida ainda assim. É claro que com o passar do tempo, não que o tema seja fácil, o tema é difícil, como nós veremos, mas era um tema que já havia jurisprudência consolidada, não era um grande desafio. Mas eis que tem sofrido muitas alterações jurisprudenciais, reforma trabalhista, medida provisória do contrato verde-amarelo que mexeu em juros e correção monetária, e são tantas alterações aí nesse processo histórico que eu vou até já jogar a bola para um dos nossos participantes e, fugindo um pouco da nossa regra de iniciar pelo mais experiente, hoje eu começo pelo mais novo dentro da magistratura aqui presente. Sandro Brites, você tem a delicadíssima função de começar nos traçando o panorama histórico recente dos juros e correção monetária para nós nos situarmos. Então, a palavra é tua, meu querido. Muito obrigado, Roberto. Parabéns a vocês, todos da Ematra. Um grande abraço aos nossos colegas, que a gente só está conseguindo se ver no meio virtual ultimamente, né? É o que nos resta, né? Mas, enfim, realmente esse é o nosso Jason, né? Ele retorna, né? A correção monetária, a gente pensa que está pacificada, ela não pacifica e volta ou por alterações jurisprudenciais ou por alterações legislativas. Mas o que me cabe aqui é fazer um breve histórico, dentro do tempo que nos cabe, dessas alterações, todas dessas alterações tanto jurisprudenciais quanto legislativas. E assim, a primeira vez que o STF ele se manifesta de forma objetiva sobre essa questão TR e PCA é em sede de ADIs, em controle concentrado, portanto. O que houve foi que, a partir da emenda 62 de 2009, foi inserido o parágrafo 12 no artigo 100 da Constituição. E esse parágrafo 12 foi objeto dessas ADIs. E o que dizia o parágrafo 12? A partir da promulgação desta emenda, a atualização de valores de requisitórios após a sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. E para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual. Muito bem,
O que está dizendo, então? Que é importante a gente deixar isso bem frisado, porque isso vai dar muita complicação mais tarde. Do que trata o parágrafo 12? Somente de atualização de precatórios. Não está falando de qual vai ser o juro, qual vai ser a atualização monetária na fase de conhecimento. Então, as ADIs eram específicas com relação a esse período, a essa fase processual de expedição de precatórios. E o que decide, então, o STF? Que, de fato, não era possível se determinar a atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança. E quais eram os índices da caderneta de poupança? ATR. O artigo 12 da Lei 8177 assim previa, que a caderneta de poupança seria atualizada pela TR. Muito bem, mas o que é a TR? A TR não era um índice que procurava captar a inflação, procurava captar o índice inflacionário do período. A TR, segundo a própria Lei 8.177, o que é? Ela era obtida a partir da remuneração mensal média líquida de impostos de depósitos a prazo, captados nos bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos, enfim, era uma taxa de juros interbancária, não captava índice inflacionário. E foi isso que o STF disse. Não é possível a gente utilizar a TR, porque a TR não está captando a inflação do período. E depois de muitas e muitas discussões lá no STF, no âmbito desse controle concentrado, se decidiu que o índice que melhor retratava a inflação era o IPCA. O IPCA é o índice do IBGE que atinge a variação inflacionária de cestas básicas de famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos. Então, foi isso que foi decidido pelo STF, que a TR, havia um ferimento ao direito da propriedade quando você mandava atualizar créditos contra a Fazenda Pública pela TR, e que o índice que melhor retratava era o IPCA. E foi isso que foi decidido. A partir de agora, os precatórios serão atualizados com o índice afeto ao IPCA. Isso para atualização monetária. Para os juros de mora, eles fizeram uma subdivisão. Se os juros de mora forem relativos a débitos tributários, os juros de mora vão ter que utilizar o mesmo índice utilizado pela Fazenda para os seus créditos, observando-se aí o princípio da isonomia. Então, atualização monetária, IPCA. Juros de mora, débitos tributários, o mesmo índice utilizado pela Fazenda para receber os seus créditos. Porque se discutiu ali era isso. Quer dizer, a Fazenda recebe seus créditos pela Selic, mas paga seus débitos pela TR. Isso não é razoável e não é isonômico. Então, juros, quando se tratar de débitos tributários, vão ser remunerados pela mesma taxa cobrada pela Fazenda. No caso, Selic. E juros de mora quando se tratar de débitos não tributários? TR. Vejam como essa decisão ela ficou complexa, porque ela subdividiu correção monetária, juros, Fazenda Pública, juros tributários e juros não tributários. E teve também um outro complicômetro aí. Ela modulou os efeitos dessa decisão a partir de 25/3/2015. Então, o que nós temos? Resumindo, foram 4 ADIs. Nessas ADIs se decidiu que a atualização monetária se faria a partir de 25/3/15 pelo IPCA. Se decidiu também que os juros de mora, se fossem relativos a débitos tributários, seriam efetuados com os mesmos índices utilizados pela Fazenda para os seus créditos tributários, Selic, no caso, que é o que está na CTN. E se os juros de mora forem relativos a débitos não tributários, vale a TR. Esse é um aspecto a partir de 25/3. Mas havia uma legislação infraconstitucional, a 9494 de 97, que também tratava de correção monetária e juros de débitos da Fazenda Pública. Só que na 9494 havia um detalhe. Ela não se referia apenas à fase de execução. Ela é genérica. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança. O que isso quer dizer? Que, considerando fase de conhecimento, execução, expedição de precatório, essa legislação infraconstitucional aqui, ela determinava a aplicação, independentemente da natureza do débito, e uma única vez. E o STF disse que não, nós temos que verificar qual é a natureza do débito. Se for tributário, é Selic. Se for não tributário, é TR. E nessa decisão, eles resolveram, então, por arrastamento, declarar inconstitucional essas duas frases do artigo 1º-F da 9497, independentemente de sua natureza. Por quê? Porque, dependendo da natureza, o STF decidiu que ou vai ser Selic ou vai ser TR. E uma única vez. Porque a aplicação da correção monetária passa a ser dividida pelo STF. Tem a atualização da fase de conhecimento e tem a atualização da fase da expedição do precatório. Houve uma cisão aí na aplicação de juros e de correção monetária. Não sei se até aí estou me fazendo entender, Roberto. Não, tá excelente. Eu acho que a gente pode tentar só abordar um pouquinho dessa conceituação de correção e juros e aí depois retomar essa sequência de eventos aí. Tá, então, só que essa é uma decisão que foi muito mal compreendida pela comunidade jurídica de uma maneira geral. O que se entendeu? Se entendeu que o STF havia decidido que a aplicação da TR era inconstitucional e ponto, e a partir de aí deveria se utilizar o IPCA. Como a gente está vendo agora, não foi bem isso. Ele estava tratando de um devedor específico, fazenda pública, e de um momento específico do processo, que é a fase de execução, mais especificamente ainda, expedição de precatório. O STF em nenhum momento declarou inconstitucional o 1º-F da 9497 como um todo. Só que os juízes assim entenderam que havia sido declarado inconstitucional e passaram a aplicar o IPCA, os juízes federais de uma maneira geral, em ações previdenciárias, e os juízes do trabalho também. Bom, a partir de muitas decisões nesse sentido, em que foi declarado, o entendimento havia sido esse, que o IPCA não é o IPCA que deveria ser utilizado para atualização monetária, acaba chegando no STF, em recurso extraordinário, portanto, controle difuso, esse tema, um recurso extraordinário do INSS. E se discutia isso. O INSS falava, olha, o STF não disse que o 1º-F era inconstitucional. Ele só disse que para expedição de precatórios e só para a fazenda pública. O STF, quando foi recebido esse recurso extraordinário, o que foi decidido lá foi isso. Olha, de fato, nós até agora não nos manifestamos especificamente sobre o 1º-F, mas agora nós vamos declarar o inconstitucional. Vamos dizer que realmente o 1º-F, pela mesma ratio decidendi que foi utilizado no caso, no controle nas ABIs, controle concreto, pelas mesmas razões, nós vamos dizer o seguinte: a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA. Os juros de mora, se forem relativos a débitos tributários, devem ser efetuados pela Selic. E os juros de mora, se for não tributário, deve ser feito pela TR. Não é inconstitucional. Só que, ao contrário da modulação de efeitos no controle concentrado, nesse controle difuso, não houve modulação de efeitos. Eles consideraram que deve ser feita essa atualização a partir de 30/6/2009. Então, houve um descompasso entre a modulação de efeitos no controle difuso e no concentrado. A gente sabe que a modulação, originariamente, pela legislação, ela só cabe no controle concentrado. Mas a gente sabe também que o STF vem decidindo em controle difuso pela modulação de efeitos. Só que nessa decisão não modulou. Então, nós ficamos assim. Quando houver uma decisão de juízes federais, especificamente, determinando a aplicação da correção monetária, deve aplicá-la a partir de 30/6/2009 pelo IPCA. Os juros de mora devem observar a Selic, se for de um débito tributário, e devem observar a TR, se for relativo a um débito não tributário. A diferença do controle concentrado para o difuso foi a modulação de efeitos. Não houve modulação nesse recurso extraordinário, ao qual foi dado repercussão geral, e foi modulados os efeitos lá nas ADIs. Muito bem. E qual foi a repercussão disso no processo do trabalho, no direito do trabalho?
O TST, assim que saiu a decisão nas ADIs, num processo de arguição de inconstitucionalidade, resolveu, utilizando a ratio decidendi do STF, também declarar inconstitucional o 39 da 8177, pelas mesmas razões que o STF havia considerado inconstitucional o parágrafo 12 do artigo 100. Bom, mas o que aconteceu? E quando o TST decidiu isso, também não modulou, determinou que a partir de 30/6 de 2009 fosse efetuada a correção com base do IPCA e mandou reeditar todas as tabelas de atualização monetária da Justiça do Trabalho. A partir dessa decisão, a FEBRABAN entrou com uma reclamação junto ao STF, dizendo, olha, não foi isso que vocês decidiram na ação de controle concentrado. Vocês estavam falando somente de devedores fazenda pública e somente de expedição de precatórios. Essa reclamação chega para o ministro Toffoli, numa decisão monocrática, e ele fala, de fato, não foi isso que nós decidimos. E determina ao TST, que suspenda os efeitos da arguição de inconstitucionalidade. O TST, após essa intimação, ou essa decisão do STF, resolve eliminar a expedição da tabela de atualização monetária e resolve modular os efeitos da decisão para 25/3 de 2015, que era a decisão final que o STF tinha tomado no controle concentrado. Então, nós ficamos assim, nesse momento, era mais ou menos 2015. O TST não adotou a reclamação no sentido de suspender totalmente os efeitos, e é interessante que na decisão eles falam assim, olha, eu tenho competência para declarar a inconstitucionalidade, eu declaro a inconstitucionalidade, meio que contra a posição do ministro Toffoli na reclamação. Mas, enfim, o que nós tínhamos nesse momento? Que o TST e o STF entendiam que, a partir de 25/3 de 2015, a atualização monetária tinha que se dar a partir do IPCA. Tínhamos, aparentemente, uma uniformidade de entendimentos. Estávamos aí nesse céu de brigadeiro, até que, em 2017, vem a 13467, 2017, e muda tudo novamente, dizendo que a atualização monetária dos créditos trabalhistas deve se dar pela TR, ao contrário do que havia dito o TST, ao contrário do que havia dito o STF. E aí começam todas as discussões novamente, TR, IPCA, como é que nós fazemos isso e tal. Muito bem. 2 anos depois, 11/11/19, vem uma MP 905 de 19, que muda novamente, radicalmente, esse entendimento e passa a dizer, não é TR, é IPCA. Quando veio essa MP, então nós ficamos assim, com o mesmo entendimento, STF, TST e legislação. O problema é que essa MP, ela não foi convertida em lei. Essa MP veio, ela vigorou por até 20/4, de 11/11/19 a 20/4, e caiu novamente. Se caiu novamente, o que está valendo é a 13467, que fala que o índice é a TR. É esse o estado de coisas que nós temos hoje. Nós temos uma legislação dizendo que é TR e nós temos uma série de questões para resolver. Eu fui muito sucinto, muito rápido. Eu não sei se me fiz compreender, mas temos pouquíssimo tempo aqui. E, enfim, vamos esmiuçar nesse tema aí, Roberto. Desculpe se foi muito rápido. Que é isso, pelo contrário, nós fizemos você sofrer aí fazendo todo o histórico, porque é um histórico meio confuso. Aparecido, você tem um livro que é referência em cálculos, e entre eles, obviamente, discutindo a questão de correção monetária, e é difícil seguir as edições certinhos aqui, assim, para poder atualizar tudo com relação a essas alterações. Como é que você enxergou, ou tem enxergado, porque não mudou isso ainda, essas alterações e o impacto dela no processo de trabalho? Desde da mudança, né, do mérito ou não da alteração ali jurisprudencial com relação ao critério da TR para o IPCA, a tentativa da reforma trabalhista de forçar o retorno à TR, repetindo a redação anterior, e esses efeitos de arrastamento por esse período aí, alguma mudança na natureza jurídica da correção monetária, na forma como ela deve ser observada nos processos? Como é que você encarou essa balbúrdia de mudanças aí? Bom, boa noite a todos.
Realmente, Roberto, eu acho que a balbúrdia é muito grande, e em grande parte é porque o nosso legislador, tanto na reforma trabalhista como nessas medidas provisórias, é muito confuso, né? A legislação trabalhista está se modificando de uma forma absolutamente atabalhoada. Mas, além disso, tem um componente a mais, que é a mudança dos institutos. A gente não pode se esquecer que, embora a TR, como o Sandro fez um brilhante resumo, embora a TR, a rigor, nunca tenha sido fator de correção monetária, até um determinado momento histórico, ela estava cumprindo razoavelmente esse papel. Por quê? Porque as taxas de juros interbancários, como o Sandro bem apontou, estavam elevadas. Então, ninguém se preocupava muito com isso. É aquela coisa que a gente está na nossa frente e a gente não consegue ver. Por que a gente não via isso? Porque o prejuízo era inexistente. Então, houve épocas, inclusive, em que a TR estava superando o custo de vida. Então, ninguém percebia esse problema. Esse problema só se percebeu quando a TR começou a zerar. Por que o Supremo tomou essa decisão de considerar inconstitucional o parágrafo 12 lá do artigo 100, como o Sandro bem se referiu? Porque, obviamente, há uma ofensa mesmo à propriedade. E isso tem a ver com essa questão da natureza jurídica da correção monetária. O que é a correção monetária como natureza jurídica? Eu não gosto muito dessa expressão natureza jurídica, mas eu acho que nesse campo aqui ela vai ajudar bem a gente a compreender. A correção monetária nada mais é do que a própria coisa em si. Ou seja, a correção monetária é o próprio pedido, só que corrigido. Se eu pleiteio horas extras, e as horas extras, na época em que eu as fiz, valia 100. Se eu hoje, vários anos depois, receber 100, significa que o meu patrimônio foi diminuído, porque eu não recebi integralmente as horas extras que foram realizadas. Aí é que está o X da decisão do Supremo, que, na minha compreensão, está correta. Há uma violação flagrante ao direito de propriedade, porque se eu não corrijo nada monetariamente do que me é devido, em realidade, aquilo que me é devido é que está diminuindo, ou seja, a minha própria propriedade, aquilo que eu adquiri pelo trabalho que está sendo diminuído. Então, ficou anos, já está há anos, com a TR zerada, o que significa dizer que o crédito trabalhista está sendo pago em valor inferior àquele que ele deveria ter sido pago. E, por isso, o TR não é um componente suficiente, não é um elemento suficiente para atualizar o valor do débito e, portanto, a subtração da propriedade. Mas, além disso, isso também o Sandro expôs muito bem, há o problema da isonomia. O Supremo entendeu assim: se nós aplicarmos TR para receber o crédito da fazenda, então o particular vai receber pelo IPCA ou pelo INPC, porque ainda isso tem uma certa controvérsia na justiça comum. Alguns aplicam só IPCA, outros a média do IPCA com INPC, então é um pouco ainda discutível isso, mas ninguém aplica TR. Só o único que está aplicando TR, o que estava aplicando TR, Justiça do Trabalho. É interessante isso. Então, só a Justiça do Trabalho faz ainda, em muitos casos, esse procedimento de diminuir o patrimônio do credor, forçar a diminuição do patrimônio do credor, porque ele aplica a TR e não o IPCA ou outro critério de correção monetária. Então, a bagunça realmente é muito grande, mas se nós pensarmos num princípio básico de justiça, que é não diminuir o valor do débito, pelo menos com a modulação que foi decidida pelo TST na 479, né, na arguição de inconstitucionalidade 479/60 de 2011, eu acho que pelo menos esse fator dá um certo equilíbrio mínimo, porque ainda assim tem prejuízo para o trabalhador em relação aos anos anteriores, mas pelo menos esse prejuízo diminui de 2015 para cá. O que não tem sentido, me parece, é voltar à TR como fez a Lei 13.467, porque não só bagunçou novamente a discussão, mas, acima de tudo, insistiu pela legalidade de um fator que o próprio Supremo Tribunal Federal
estava reconhecendo como incapaz de fazer correção monetária dos valores devidos. Eu acho que esse é o ponto fundamental e eu acho que esse deveria ser o nosso norte. Perceber que, ainda que realmente o Supremo não tenha feito referência expressa ao artigo 39 da Lei 8.177, não tenha efetivamente tratado da questão da correção monetária trabalhista, a ratio decidente, como o Sandro muito bem falou, se aplica integralmente. Na verdade, a gente ainda está, vamos dizer, tateando essa questão de precedentes. Nós, do mundo jurídico como todo, nós ainda estamos aprendendo como lidar com um precedente. Mas me parece que a lógica é a mesma. Se você tem, por exemplo, fazendo uma metáfora agora com o momento atual, se um motorista de Uber entra com uma ação pleiteando que ele tem o direito de se movimentar pela cidade, independente das regras que determinam o lockdown por causa da pandemia, a decisão judicial que disser motoristas de Uber podem circular, aplica-se a todos os motoristas de Uber. Ela vai gerar, de alguma forma, uma repercussão, ainda que indireta, num segundo plano, não no caso concreto, mas num segundo plano ela vai gerar, aos poucos, uma repercussão nos demais casos. Agora, se a decisão for qualquer cidadão do país tem o direito de transitar livremente, independentemente de as autoridades terem decretado lockdown, isso vai ultrapassar até mesmo os motoristas de Uber. Eu acho que, no caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi bem clara no seguinte sentido: não é possível utilizar procedimentos dúbios, oblíquos, para impedir, para reduzir o patrimônio do credor. Foi isso o que o parágrafo 12 do artigo 100 estava fazendo. Ele se estava utilizando da TR para, evidentemente, diminuir a dívida pública relacionada com os precatórios. E foi isso que o Supremo Tribunal entendeu inconstitucional. Eu acho que nós deveríamos seguir esse norte como efeito de precedente em relação à correção monetária. Obrigado, Aparecido. Eduardo Baracá, a gente começou a explicação ali do Sandro comentando sobre essa confusão até de institutos jurídicos, quando a gente fala de correção monetária e juros de mora. O Aparecido aqui nos deu agora uma aula sobre a definição do que consiste a correção monetária. Então, para você, acaba sobrando a outra metade da encrenca. Onde é que entra os juros de mora nessa jogada aí? Se a correção monetária é a coisa em si, né, apenas mantendo o valor da propriedade, os juros de mora entra onde nessa jogada toda e qual que tem sido as principais dificuldades que você tem enxergado na aplicação dele no processo do trabalho? Bom, boa noite, Roberto. Parabenizo a Matra pela iniciativa deste modelo, muito interessante. Além de reunir os colegas, né, que estão afastados, que estamos depois de tanto tempo, os temas são muito interessantes, muito cativantes e nos ajudam a pensar um pouco, né, nesse intervalo o nosso direito, o nosso trabalho. Eu parabenizo o Sandro pela exposição, realmente brilhante, como o José Aparecido pontuou, e não preciso falar do José Aparecido, que é uma autoridade do tema, e fica muito difícil falar depois do José Aparecido sobre esse tema, juros e correção monetária. Mas eu gostaria se você me permite, Roberto, eu gostaria de sugerir, não complementar, que não cabe nenhum complemento, mas sugerir. O José Aparecido fez referência à inconstitucionalidade da TR como violação de direito de propriedade do trabalhador. Eu acrescentaria ainda que a utilização da TR afronta o direito fundamental de acesso à justiça. Porque é claro que nós não podemos pensar o direito fundamental de acesso à justiça apenas como o direito de ação, apenas como a prerrogativa que tem o trabalhador, o direito fundamental que tem aquele que vê ameaçado ou lesado o seu direito de submeter essa demanda em juízo. Mas em virtude do próprio procedimento, né? Um direito procedimental, e esse direito procedimental, ele se inicia com o ajuizamento da ação, mas ele termina a dar a cada um o que é seu, o que significa de dar, no caso do trabalhador, dar ao trabalhador o que foi reconhecido em sentença. Ora,
se nós temos um índice de atualização monetária que quase que reduz o patrimônio, quase não, né? Literalmente reduz, porque nós temos uma inflação e o direito ele está ali imobilizado sem poder ser satisfeito. Então, nessa perspectiva, me parece que ele é duplamente inconstitucional a utilização da TR. Bom, com relação à pergunta que você me fez, me colocou, sobre o direito, sobre os juros, a natureza jurídica dos juros de mora, é importante, realmente, me parece muito importante uma reflexão sobre essa condição, essa natureza jurídica. Porque, como o José Aparecido disse, a correção monetária ela vai, na verdade, apenas manter o direito de crédito que foi reconhecido. Manter um valor que atenda à tradução monetária do direito que foi reconhecido em sentença. Ora, o direito, os juros de mora, eles... e aí há uma discussão, eu tenho visto em algumas decisões algumas afirmações de que os juros de mora teriam uma natureza de encargo ou punitiva, o que é bastante defensável, mas me parece que os juros de mora, se nós formos olhar ali o direito civil, os clássicos do direito civil, ele tem uma natureza de fruto, né? Ele é fruto do crédito. E, portanto, nessa perspectiva, ele é um crédito, embora acessório, mas independente do crédito principal. Ou seja, o crédito principal, reconhecido na sentença, atualizado monetariamente, ele teria uma determinada pretensão, e essa pretensão, ela poderia ser, ou ao meu ver, né, poderia ser, deve ser vista numa perspectiva independente da pretensão dos juros de mora. E aí, se você me permitir mais tarde, e depois desse bate-bola que a gente pode fazer, eu sugeriria também uma reflexão sobre a prescrição intercorrente nessa perspectiva dessa pretensão de juros. Mas aí a gente pode falar lá na frente se você quiser, ou se houver interesse dos nossos colegas. Deixa eu só até aproveitar para não perdermos o gancho aqui, Eduardo, só para entender essa questão aqui da prescrição, porque a prescrição, como nós sabemos pela previsão do Código Civil mesmo, ela está relacionada intimamente à pretensão. Ela tem um nascimento coligado, né, a pretensão com a prescrição. Eu não sei se eu entendi direito essa questão aqui do nascimento desses juros aqui. Você está enxergando eles como pretensão separada, como tendo uma autonomia com relação a uma autonomia executória, por assim dizer? Não sei se eu entendi direito. Veja, se nós olharmos lá o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 3 do Código Civil, ele prevê lá que prescreve em 3 anos os juros. Ele não diz juros de capital, ele não diz que tipo de juros são esses. Ora, a perspectiva a reflexão que eu me permito e sugiro é exatamente essa. Ora, se o próprio Código Civil, no artigo 206, parágrafo, como disse ali, parágrafo terceiro, né? Parágrafo terceiro, inciso 3, ele estabelece que existe uma prescrição específica para a pretensão para cobrar juros, e ele não distingue que juros são esses. Ora, eu me permite considerar que esses juros têm uma pretensão diferente do principal. Veja que o próprio artigo 216 ele estabelece ali os prazos prescricionais diferenciados para a cobrança desse direito principal. Tem prazo específico para a cobrança de indenização, tem prazo específico para a cobrança de alimentos. Então, a partir dessa perspectiva, é que nós poderíamos refletir sobre se efetivamente a prescrição intercorrente, prevista no artigo 11A, de acordo com a Lei 13.467, se ela alcança também os juros de mora, enquanto pretensão e eficácia
distinta do direito principal. E é claro, né, você vai me perguntar, mas se os juros são acessórios do crédito principal, os juros não sucumbiriam com o crédito principal? E a questão é exatamente essa, é uma compreensão da prescrição. A prescrição não extingue o direito, o crédito que foi reconhecido na sentença. Ela encobre a eficácia, ou seja, ela paralisa a pretensão. Mas o direito, ele permanece vigente, permanece rígido, mas sem eficácia, evidentemente. Então, a discussão, a partir exatamente do artigo 206, é nós investigarmos, refletirmos se efetivamente esse encobrimento da eficácia executiva, se ela abrange apenas o crédito principal, né? E no momento em que esse pronunciamento da prescrição for feito, compreende também os juros vigentes até aquele momento, que estariam, então, com a eficácia encoberta também. Agora, o que se questiona e os juros posteriores, aqueles que surgirem posteriormente ao pronunciamento daquela prescrição, eles estariam prescritos também? Então, essa é a reflexão, é uma reflexão, Roberto. Eu vou aproveitar essa tua reflexão, quando a palavra voltar para ti na sequência, para tentar botar mais lenha na fogueira, principalmente, até para você já ir se aquecendo aí, na questão da alteração que a medida provisória 905 fez no artigo 39 da Lei 8.177, porque ele vai trazer algumas questões interessantes para a sua reflexão, mas eu vou deixar você se aquecendo enquanto isso aí, e voltar a palavra aqui para o Sandro. Sandro, a gente está vendo todas essas alterações que você destacou, e isso, obviamente, ela cria uma certa insegurança, naturalmente, para as partes, para os advogados, e por que não para os próprios magistrados, porque com todas essas alterações, afinal de contas, existe um momento oportuno para fixar a correção monetária e os juros? E nós sabemos, a correção monetária e os juros, rigorosamente falando, eles não dependem de pretensão expressa da parte, o juiz pode fixar ex officio. Existe um momento para isso? É na sentença, é na execução, é no cumprimento, é na liquidação, é extra petita, não é infra petita, é citra se você não se manifestar quando expressamente instado. Como é que você tem enfrentado essas situações? Roberto, assim, para mim, o tempo rege o ato, né? Quando eu estava publicando sentenças, quando eu estava fazendo as minhas decisões e estava em vigor a MP 905, eu utilizava a MP 905. Agora eu estou declarando a inconstitucionalidade da TR, da 879. Nós, inclusive, no nosso tribunal, nós já tínhamos uma arguição de inconstitucionalidade antes de vir a MP e as razões da arguição permanecem. Para mim, assim, tem a MP entrou em vigor e ela vigorou por um determinado tempo. O 6210 da Constituição fala que deverá haver um decreto legislativo para regular os efeitos da MP. Se não houver um decreto legislativo, ela tem ela tem plena eficácia mesmo após o seu período de vigência. Então, até onde eu tenho notícia, não houve nenhum decreto legislativo. Então, essa MP ela tem validade, a eficácia dela permanece, e se eventualmente nesse período houve o trânsito em julgado, é coisa julgada para mim. Parece que o Zé Aparecido tem uma posição diferente, mas eu não vejo muita... Para mim não é uma questão difícil de resolver. A MP estava em vigor, é ela que estava regendo o ato, depois houve uma nova legislação, a nova legislação você pode declarar ela inconstitucional ou inconstitucional, e decide dessa maneira. E se houve coisa julgada nesse período da vigência da MP, é a coisa julgada que prevalece. Essa é a minha posição. É que o tema ele acaba sendo complexo, e aqui não é, a minha intenção não é nem botar vocês dois para debater o tema, é para saber mais do ponto de vista, porque realmente ele está muito relacionado até com a própria natureza jurídica, né? Às vezes você tem que definir, o que definiu a correção monetária e os juros foi a data da aquisição do direito, foi a data do reconhecimento judicial, foi a data do ajuizamento da ação, e os critérios eles se mudam bastante, e o que você adota é adotado por muitos juízes, é um tema extremamente complexo. E a legislação não facilita muito, né, Aparecido? Porque vamos pegar aqui, por exemplo, a medida provisória 905, que tudo bem, ela não foi convertida em lei, mas, primeiro, vigorou, como o Sandro já destacou, por alguns meses, e ainda por cima há rumores de que algumas alterações dela vão entrar
em conversão em lei de outra medida provisória logo. Mas eu quero chamar a atenção, Aparecido, para o artigo 879, no parágrafo 7º, que teria sido introduzido pela medida provisória 905, que ele tem uma redação curiosa, pelo menos, né? Diz lá, e aqui eu vou me dar a liberdade de ler. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela variação do IPCA-E ou por outro índice que venha a substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado de forma uniforme por todo o prazo entre a condenação e o cumprimento da sentença. Quer dizer, é a vigência do IPCA-E por uma fase, uma etapa do processo. E aí, com relação ao restante, daí ele está querendo dizer que não se aplica, volta para a TR. O que ele quis dizer com isso, afinal de contas? Esse é o problema, né? O nosso legislador aí é muito criativo demais. E inventou uma coisa que não existia em outros. Mas essa redação é a redação da MP 905, isso, né? 905. Que acabou sendo revogada no último dia de vigência pelo presidente da República. E ainda tem esse problema que o Sandro bem apontou, que ainda não existe resolução a respeito do Senado, a respeito da vigência, dos efeitos da vigência dessa MP 905. Sinceramente, eu acho que nós que somos ligados ao direito, ao processo do trabalho, nós temos uma tendência, muitas vezes exagerada, diga-se de passagem, mas nós temos uma tendência para simplificar as coisas, né? Tentar passar uma borracha que tire os contornos complicados da coisa. Eu acho que essa parte final, que fala a partir da condenação, deveria simplesmente ser desprezada. Mais que isso, como eu entendo que é inconstitucional o critério de TR, e eu acho que a modulação determinada pelo TST a partir de março de 2015 estaria vigente mesmo no período em que a Lei 13.467 tentou repristinar a TR, fazendo novamente a inserção dela no parágrafo 7º, eu acho que, para mim, seria muito mais simples resolver essa questão. Agora, aqueles que entendam que a Lei 13.467 corretamente reinstituiu a TR, aí esses vão ter uma dificuldade hermenêutica muito grande. Porque é impossível você ter um critério de correção monetária que varie com tal flexibilidade. Nós teríamos uma correção monetária com TR até um determinado momento, depois ele passa a IPCA-E a partir da condenação, e depois, a partir do momento em que cessa a vigência da MP 905, volta a CTR novamente. Ou seja, para um calculista, fazer o cálculo disso daí, se for para seguir rigorosamente isso, é simplesmente infernal. Você teria que criar os fatores de correção monetária para cada caso concreto. Ou seja, essa é uma coisa mais antitrabalhista que existe. Seria uma complexidade tão grande que cada processo demandaria um enorme esforço do calculista para identificar quais seriam os fatores de correção monetária. Por isso, eu acredito que a tendência trabalhista vai ser resolver, para o bem ou para o mal, ou vale TR ou vale IPCA. E essa MP 905, no máximo que ela vai ser interpretada é de que no período da vigência dela vale o IPCA-E. Eu acho que é o mais razoável, e esquecendo essa questão a partir do momento da condenação, porque isso daí é simplesmente infernal. E ainda seria retroagir, pode ser até favoravelmente ao trabalhador, mas teria esse problema da lei da regência do ato, né? Aliás, essa questão que o Sandro coloca bem é muito interessante, porque isso remete a um saudosismo dos mais antigos como eu, saudades dos tempos em que os juízes colocavam na sentença juros e correção monetária na forma da lei. Qual lei, né? Qual lei? Esse é o Deixa para execução, na liquidação e na execução a gente sabe qual é a lei. Porque, efetivamente, a partir do momento em que você começa na sentença, a estabelecer critérios e dizer o que é essa lei, a complexidade vai cada vez aumentando mais. Quanto mais texto eu tenho,
mais dificuldade de interpretação eu tenho. E é curioso porque os juízes começaram a colocar nas sentenças mais texto para evitar problemas de dubiedade na interpretação depois na execução. O que está ocorrendo é um efeito inverso. Agora nós colocamos tanto texto, coloca-se tanto texto nas sentenças, que depois, na hora de chegar na interpretação, na fase de liquidação, isso gera um monte de dificuldades, né? E juros e correção monetária estão seguindo o mesmo caminho. Vai ser muito difícil decidir em cada caso concreto. A tendência dos tribunais vai ser criar um critério uniforme que simplifique um pouco essa complexidade. E deixa eu só aproveitar aqui, Aparecido, embora a gente nunca faça debates aqui assim, mas já que o Sandro aludiu expressamente aí ao teu entendimento sobre essa questão, como é que você enxerga essa atração dessa discussão para o processo de conhecimento em particular? Porque o que tem acontecido? Eu mesmo, quando eu falei do meu caso lá, né, indiquei isso. Havia um recurso ordinário ainda por cima, que estava vindo discutindo tudo isso. Qual era o critério de desconto? A sentença não tinha sido líquida, mas estava querendo discutir qual era o critério de descontos fiscais, de descontos previdenciários, de juros, de correção monetária. Ele queria que a sentença fixasse tudo aquilo, e por vezes as próprias partes que querem que a sentença fixe tudo isso vão lá depois e questionam o critério da sentença em fase, ou processo, dependendo de como você analise, de execução. Como é que você encara essa estranha, vamos dizer, bipolaridade, talvez, aqui de comportamento? Esse é um tema difícil, mas eu acho que a gente poderia pensar num enfrentamento desse tema a partir de um problema filosófico, hermenêutico, que é muito em voga e que nós todos já ouvimos alguma coisa a esse respeito, que é o problema da diferença entre texto e norma. E, relacionado à diferença entre texto e norma, a diferença entre coisa julgada e questões incidentes. Porque a coisa julgada, se você pensar bem, ela só faz efeitos materiais, tanto é que a gente fala em coisa julgada material, a respeito dos pedidos. E o que é o pedido propriamente dito? É a correção monetária. E nós estamos diante de um pedido que se modifica no tempo, ele não é um pedido estático. A correção monetária não é uma coisa dada como um sempre. Eu posso começar com um critério de correção monetária, a legislação modificar esse critério e a própria jurisprudência, que em certos aspectos também é fonte do direito, modificar esses critérios. Então a gente fala assim, eu aplico do momento em que foi feita a decisão, tá? Mas o momento que foi feita a decisão, se depois se modificam esses critérios, seja pela lei, seja pela interpretação jurisprudencial, seja pelo reconhecimento de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que, inclusive, pode desconsiderar esse efeito, inclusive, de desconsiderar a coisa julgada, né? É uma coisa que nós vemos com bastante frequência. Se a própria decisão do Supremo Tribunal Federal pode desconstituir a coisa julgada e, portanto, modificar o critério de correção monetária, se a lei pode fazer isso, qual é o sentido de eu fixar na sentença o critério de correção monetária se ele mesmo pode ser modificado? Então, tudo bem, isso é feito com o propósito de evitar eventuais discussões no futuro, mas isso tem um efeito limitado. Por quê? Porque uma coisa é o que está no texto, outra coisa é a norma que eu vou extrair do texto. Porque eu não extraio a norma apenas com base no texto. Eu extraio a norma, ou seja, o dever ser aplicado no caso concreto, também a partir das mudanças que foram realizadas na legislação e pelos entendimentos, principalmente em matéria de constitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal tenha realizado. Portanto, quanto mais eu colocar texto ali, mais dificuldades eu vou ter no futuro para verificar. Mas isso mudou? A lei mudou? E qual é o efeito dessa mudança, já que nós estamos falando de relações continuativas? Nós estamos falando de crédito para o futuro. Nós não estamos falando do passado, da legislação que era aplicada lá no passado. Eu estou falando de uma legislação que vai se modificando. Por isso, eu acho muito difícil, muito complicado, esse é um tema que demandaria mais debate, mas, na minha opinião, o fato, por exemplo, de o juiz ter colocado na sentença TR, porque era TR o
critério previsto na época em que ele fez a sentença, não quer dizer que a ATR tenha que ser mantida mesmo depois de 2015. É perfeitamente possível, porque não faz efeito de coisa julgada o critério de correção monetária. O que faz coisa julgada é a própria correção monetária. Aliás, é muito interessante, porque a doutrina, a jurisprudência, tudo entende que há muito tempo que se o juiz não falar nada sobre correção monetária e juros, ainda assim correção monetárias e juros são devidos, mesmo depois da sentença, né? Quer dizer que se o juiz falar, ele vai criar um critério diferente do previsto na lei, porque ele apenas fez menção a isso na sentença, mas se ele não fala nada, aí vai prevalecer o critério fixado pela lei e pelos tribunais. Eu acho que aí vai dar um problema, inclusive, de tratamento diferenciado, um tratamento não isonômico entre os diversos credores, que é justamente o que o Supremo Tribunal Federal procurou evitar na decisão que declarou inconstitucional o parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição. Obrigado. Eduardo, voltando para o tema, que na verdade está relacionado com o que nós acabamos de dizer, que é essa questão do momento da definição do direito, porque eu não costumo, de forma geral, eu evito fazer grandes assim, críticas com relação a textos de lei, mas a medida provisória 905, quando ela altera o artigo 39 da Lei 877, ela é tragicômica, por assim dizer. E aqui eu vou me permitir ler, e quem não se habituou, porque a medida provisória foi um pouquinho efêmera, vamos dar uma olhada no que diz o caput, o parágrafo 1º desse artigo. Artigo 39, me acompanhe. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador ou pelo empregado, nos termos previstos em lei, convenção, sentença ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalente ao índice aplicado à caderneta de poupança, mudando, portanto, os juros da Justiça do Trabalho, no período compreendido entre o mês subsequente ao vencimento da obrigação, vejam, obrigação, está nascendo lá o juro de mora, e o seu efetivo pagamento. Vamos para o parágrafo 1º do mesmo artigo. Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes de acordo celebrado em ação trabalhista não pago nas condições homologadas ou constantes nos termos, serão acrescidos de juros de mora equivalente ao índice aplicado à caderneta de poupança a partir da data do ajuizamento da ação e aplicado pro rata dia, ainda que não explicitado na sentença, como diria estava dizendo aqui o Aparecido, ou no termo de conciliação. Temos dois juros agora, um juros que é lá para o vencimento da obrigação e outro juros que é para ajuizamento da ação. Eles são cumulativos, eles são excludentes. É o mesmo juro que eu estou falando. Que juro é esse que começa lá no vencimento e depois na condenação ele se aplica a partir do ajuizamento da ação? Eu acho que a confusão aí talvez seja em relação aos juros de capital e os juros de crédito civil. Ou seja, sem os juros de capital, eu estou, né, de certa forma, tentando entender a confusão, mas eu não tenho certeza se essa realmente seja a causa da confusão, porque a confusão existe e a utilização do mesmo vocábulo, juros de mora, para identificar índice de correção monetária é uma confusão. Então, talvez o que me parece é que haja aí, ou tenha havido, por parte do legislador, uma falta de técnica, e ele, então, se eventualmente, talvez não tenha sido um jurista que tenha escrito a lei, mas um economista, e é muito possível que isso tenha acontecido, ele tenha feito essa confusão e baralhado totalmente esses conceitos, que são conceitos jurídicos. E me parece aí que é muito importante que se faça essa distinção desde o início, que se reconheça os juros de mora enquanto cuja natureza, me parece, é de fruto civil do crédito, enquanto esse crédito permanece indisponível ao credor, ele faz jus a essa retribuição e que, portanto, não tem, embora seja um acessório do crédito principal, ele não se confunde com esse crédito. Então, me parece que aí é muito importante, até para nós identificarmos o momento da fluência dos juros de mora. E nós
classicamente sabemos que os juros de mora, eles iniciam no momento em que houver a mora, e se caracterizar a mora efetivamente, ou seja, o inadimplemento. Tanto é que, se nós pegarmos, por exemplo, o clássico Pontes de Miranda, ele sustentava que se o crédito é líquido, se houve inadimplemento e o crédito é líquido, os juros de mora, eles incidem antes mesmo do ajuizamento da ação. Por quê? Porque se o valor do crédito é líquido, nós estamos exatamente diante de nós temos como identificar exatamente o momento em que essa mora se caracterizou. E, portanto, podemos identificar aí o início da fluência dos juros correspondentes. Mas é claro, como você mesmo, como nós tínhamos conversado há pouco, no caso específico dos juros processuais, que são os juros definidos pela Lei 8.177, são juros que vão incidir a partir do momento do ajuizamento da ação. E aí, claro, nós temos algumas questões que nós poderíamos eventualmente também discutir e refletir, como, por exemplo, aquele caso do acordo inadimplido. Veja que a Lei 8.177, na redação anterior, a medida provisória, ela estabelecia que os juros de mora, de fato, né, não a correção monetária, mas os juros de mora, eles incidiam a partir do ajuizamento da ação, mesmo no caso do acordo inadimplido. Então, me parece que há uma concordância, por exemplo, com a súmula 439, por exemplo. Lembra da súmula 439? Que estabelecia, então, que o valor, a correção monetária, ela incide, no caso de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir da prolação da sentença. Por quê? Exatamente porque o juiz, ao estabelecer o valor da indenização, ele considera o valor monetário do bem que está sendo, cujo valor está sendo fixado por meio daquela decisão. O que não tem absolutamente nada a ver com os juros de mora, que, conforme a própria súmula 439, e no meu ver com acerto, identifica o seu início a partir do ajuizamento da ação, ou seja, a partir do momento em que, segundo a lei, houve ou se constituiu a mora, na medida em que o valor desse crédito não é um valor líquido, portanto, não é um valor que possa ser identificado antes do ajuizamento da ação. Então, eu acho que o exemplo da súmula 439, ele é muito pertinente exatamente sobre essa perspectiva. Ou seja, o juro de mora, ele é um crédito acessório ao crédito principal, mas é um crédito independente do crédito principal. Por isso que ele, por exemplo, nesse caso da indenização por dano moral, ele pode, inclusive, iniciar antes mesmo da correção monetária. E deixa eu só aproveitar aqui, Eduardo, já que todo mundo deu o pitaco ali na parte do direito intertemporal e a questão da sentença, vamos pegar esse exemplo que nós estamos tratando aqui dessa redação do artigo 39 da Lei 877. Ela fala de duas hipóteses de juros de mora, pelo menos como está escrito, né? Um juros de mora que nasceu lá no vencimento da obrigação, pela caderneta de poupança, e um juros de mora que nasce pela caderneta da poupança no ajuizamento da ação, que é aquele que nós já estamos mais acostumados. Horas extras. Eu cumpri horas extras no período de vigência da medida provisória. Eu tenho juros de mora sobre a caderneta de poupança dessas horas extras para os meses que eu trabalhei, e depois já não tenho mais, porque porque foi revogada essa medida provisória, e então eu só tenho 5 meses de hora extra com juros de mora de caderneta de poupança, e depois eu já não tenho mais. Adquiro o direito, não adquiro? Como é que você enxerga isso? E essa é só a primeira questão. A segunda vamos pegar o ajuizamento da ação. Ajuizei a ação sob a vigência desta norma que diz que os juros de mora são fixados na data do ajuizamento. E os juros de mora dela é caderneta de poupança. E essa caderneta de poupança agora, a medida provisória foi revogada. E aí, você também entende que é lá na sentença, é no cumprimento que a gente vai fixar isso, é no momento do ajuizamento da ação? Como é que você entende a definição dos juros de mora nesse caso? Bom, sabe que quando eu li aquela redação esdrúxula que a medida provisória deu ali ao parágrafo 2º do artigo 879, que você leu ali para o José Aparecido, eu pensei e falei assim, sabe de uma coisa?
eu vou, na verdade, vou começar a fazer sentença líquida e já estava fazendo a partir da recomendação 5 do CSJT. E qual vai ser a minha alternativa com essa sugestão, né, legal, que hoje nós vamos ter que, de alguma forma, encontrar uma solução. Mas a solução que eu imaginei foi a seguinte: eu vou proferir sentença líquida, todas as minhas sentenças serão líquidas, e eu vou atualizar até a data da aprovação da sentença. Então, todas líquidas, os cálculos estarão, como na verdade em muitos casos já estarão anexados à sentença com atualização pelo IPCA, e a partir, vou cumprir a previsão legal, né, iria cumprir, né, e vou determinar, então, que a partir do valor da condenação, e seria um valor real, o valor estabelecido na condenação, incida a correção monetária estabelecida pelo 879, parágrafo 2º. Então, a minha, digamos, saída, né, eu pensei, em alguma medida eu estou fazendo isso, mas isso, de alguma forma, seria uma solução para evitar declarar inconstitucional e criar esse dispositivo e criar todo um embaraço eventual em série de recurso ou para as partes. Então, essa seria uma saída que eu visualizei para cumprir a lei, né, para não descumprir a lei, porque aqui, Roberto, eu quero fazer um parênteses. Eu acho muito importante, embora a Lei 13.467 seja um horror no ponto de vista sistemático ou de redação, né, redação truncada, mal feita, mal redigida, sem sentido um artigo com o outro, mas eu acho que nós estamos no Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito impõe que os juízes cumpram a lei. Me parece que isso é um patamar mínimo da própria civilidade, né, que nós temos que manter. Mas, no entanto, ao cumprir a lei, nós não podemos abrir mão de cumpri-la à luz da Constituição, principalmente dos princípios constitucionais e dos valores constitucionais. Então, quando você me coloca uma questão altamente complexa, inclusive do ponto de vista de cálculo mesmo, né, eu diria o seguinte: eu diria que eu aplicaria a lei, sem dúvida nenhuma, determinaria a aplicação da lei, mas com uma perspectiva constitucional, como eu fiz referência agora há pouco, de garantia de acesso à justiça, e de acesso à justiça numa perspectiva ampla, não apenas reducionista como o mero ajuizamento da ação. Então, nessa perspectiva, eu não consigo ver de outra forma, eu não consigo, na verdade, eu não consigo entrar numa visão extremamente legalista dessa confusão que são essas medidas provisórias e a Lei 13.467. Para mim, as coisas são relativamente claras, né? Nós temos um direito reconhecido em sentença, e esse direito ele tem que ser, na medida mais real possível, traduzido monetariamente. Então você diz horas extras. O que são horas extras? Hora extra é tempo de vida que o trabalhador dedicou ao empregador e que não recebeu. Ora, o que é justo para que ele receba esse tempo de vida que ele dedicou, que ele abriu mão da sua convivência familiar, da sua saúde, do seu lazer? Então, eu não consigo ver numa perspectiva exclusivamente de cálculo. Me desculpe, né, quem entende em contrário, eu não consigo ver sobre essa perspectiva. A minha perspectiva é, nós temos um direito e esse direito tem que ser traduzido da melhor forma e mais justa possível monetariamente. E como nós vamos fazer isso? Não é seguramente utilizando a TR. Eu não sei se respondi ou se eu te frustrei com a minha resposta, Roberto. De jeito nenhum. Mas eu não consigo ver de outra forma. Eu não consigo, me ater exclusivamente a que continha eu vou fazer ou vou deixar de fazer. Se eu tenho um direito que é muito mais importante e que tem que ser satisfeito. E às vezes, né, às vezes não, sempre, não é, Eduardo? A gente tem, obviamente, a necessidade de um tempo de maturação de todas as pessoas que atuam no direito, dos advogados, do juiz, do Ministério Público, para a gente entender como que uma alteração se insere dentro do sistema.
E o problema é que algumas das alterações elas são tão efêmeras que você não tem tempo de amadurecer nada. E ela já foi revogada e já deixou de produzir seus efeitos. É um desafio, no mínimo, hercúleo. Você permite que eu faça só um breve comentário? Eu sei que está passando da hora, mas é brevíssimo. Eu não sei se você sabe, eu fiz um curso de 1 ano na França em 1997, 98. E eu tive muita curiosidade de saber como funcionava, né? Como é que era lá, né? E quando eu perguntei como é que era a liquidação de sentença, eles queriam entender o que era, que loucura é essa? O que é isso? Né? Porque não existe isso. Essa preocupação da continha, essa preocupação de que se entra a vírgula ali ou entra a vírgula ali, isso é surreal. Isso é completamente surreal. Essa nossa realidade é uma realidade completamente fora do razoável. Por quê? Porque o valor da condenação ele é estabelecido na sentença e ponto final. Porque tem que, claro, né, só aqui que a gente fica discutindo se ele entrou 5 minutos antes, 5 minutos depois. Não existe isso, pelo menos que eu saiba, em outro lugar do mundo. E é claro que isso tem uma repercussão, obviamente, monetária, né, se você entra nessa, né, na nossa inflação classicamente meteórica, né, e é claro, uma condenação de 5 minutos durante, né, 5 anos pode gerar realmente uma condenação significativa. Mas esse tipo de preocupação, eu acho que é uma preocupação minúscula. Eu acho que nós temos que nos preocupar efetivamente com a efetividade do direito, compreender a hora extra enquanto um direito importante e estabelecer uma condenação que seja uma condenação justa. E a justiça, me parece aí, ela significa a correção real ante esse processo inflacionário, que agora, na verdade... Eu até queria fazer uma pergunta também, né? Você pode imaginar, pro José Aparecido, se me permite, até para você, Roberto. Não, isso é proibido. Eu só coloco a lenha na fogueira, eu não respondo nada aqui. Deixa eu colocar, então, uma lenha na fogueira agora. Vocês imaginem a seguinte situação, a partir do que o José Aparecido falou, se com esse momento que nós estamos passando agora, se nós, e não é impossível que isso aconteça, se nós tivermos uma deflação, ou seja, um juro negativo, seria possível? Ou seja, imagine o José Aparecido colocou lá da coisa julgada. Nem que seja academicamente, então, vamos discutir isso. Seria possível, então, que a sentença condene a empresa, reconheça o direito às horas extras, e no final das contas, lá atrás, o valor da condenação seja um valor, por conta exatamente da TR, um valor inferior ao da sentença? Pode. De juros pode até acontecer, né? Mesmo com correção monetária. Esse ano mesmo, teve um mês que teve deflação. E isso entrou no cálculo como diminuição do valor mesmo. Pois é, exatamente. Então, a questão, Eduardo, é que na França não se tem correção monetária. Né? Não é só a questão da liquidação, o próprio conceito de correção monetária para eles é meio estranho, é até absurdo. Nós introjectamos o conceito de correção monetária porque nós temos uma história desde 1964 que leva em consideração isso. Então, eu sou totalmente favorável, concordo totalmente com a sua observação a respeito do princípio de legalidade, estamos de acordo. Concordo nessa visão do pensamento sistemático, que você se baseia, mais uma vez, em Canaris, né? Eu percebo pela sua fala que você pensa, também acho isso correto, o pensamento sistemático com base em valores, só que nós temos um problema, que o Roberto apontou muito bem. Nós temos um sistema contraditório em si mesmo. Nós temos o mesmo dispositivo legal que tem 2 critérios de juros, né, na medida provisória 905. Então, me parece que o fundamental é o seguinte, não é só uma questão de continha, isso pode dar 30% do débito. A depender do critério que nós adotarmos, dá um valor expressivo da conta, não é um valor irrelevante, não. 30% a 40% do débito é muita coisa. E em segundo lugar, além disso, nós temos um problema que
definir de uma forma sistemática e coerente qual vai ser o conteúdo da nossa decisão, da decisão dos juízes, da decisão do sistema jurídico como um todo. Porque se não tiver um mínimo de coerência, o sistema entra em colapso. Ele entra em colapso porque ele fica tão complexo que daqui a pouco tudo vale. E se tudo vale, nada vale, né? Eu sempre cito isso como exemplo um caso que entre os vários que eu cito em aula a respeito de cálculo. Você tem lá na sentença dizendo assim, o divisor aplicado deve ser 220. Mas você, quando vai nos recibos de pagamento, descobre que o trabalhador é aurista. O que você faz com esse 220? Né? Os defensores de uma interpretação rígida de coisa julgada como texto dizem eu tenho que meter esse 220 em algum lugar. Me parece que a mesma coisa a gente deve pensar em relação a essa questão dos juros de mora na mudança do artigo 39 da Lei 8.177 pela medida provisória 905. Vamos lembrar que as pessoas se confundem mesmo, né? O advogado, quando escreve uma petição, muitas vezes ele se confunde e coloca uma coisa que não tem nada a ver. É normal, é humano isso. O juiz, quando escreve uma sentença, muitas vezes ele escreve coisas totalmente desacopladas do que estava em discussão, por equívoco. Acontece. O legislador também acontece isso daqui. De vez em quando ele faz um erro absurdo como esse, e, na minha opinião, o melhor para manter o mínimo de sistematicidade, o mínimo de coerência dentro do sistema e da interpretação é partir do pressuposto que isso foi um equívoco mesmo. E na minha opinião, ele não está definindo dois juros, eles misturaram porque mexeram com uma parte da legislação previdenciária que trata da Selic, porque no caso da Selic realmente não existe correção monetária mais. A Selic supre a função de, ao mesmo tempo, ser correção monetária e, ao mesmo tempo, ser juros. Misturaram, fizeram uma bagunça enorme entre o caput e o parágrafo 1º do artigo 39. Melhor desconsiderar isso, porque se a gente for tentar manter o texto, a gente vai prejudicar a coerência. Se a gente quiser manter coerência com esse texto, na verdade, vai ficar um imbróglio insuportável, muito difícil de se manter. Obrigado. Toda vez que a gente vai gravar um desses temas aqui assim, fatalmente alguém pergunta assim, mas será que esse tema rende 1 hora? Será que a gente vai conseguir conversar tanto tempo sobre isso? E não houve nenhum dos nossas lives que tenha durado menos de 1 hora, e olha que a gente ainda faz meio que voo de pássaro em vários temas. Já que nós estamos no nosso tempo vencido, eu vou passar a palavra rapidamente para os nossos participantes aqui, só para considerações finais, e beijinhos, e boas noites. Sandro, agradecer também a tua presença, a palavra é sua aí para as suas considerações finais. Eu quero só agradecer o convite, Roberto, muito legal poder participar, poder ver os colegas aqui, sempre bom poder receber essas aulas aí do Zé Aparecido, sempre nosso grande mestre de sempre, tenho acompanhado os artigos dele, os livros dele, é sempre uma satisfação enorme poder participar de uma live com o Zé Aparecido, o Baracá também, um grande abraço. E agradecer a você. E uma pena que realmente passa muito rápido. A gente tem muito mais coisa para falar, passa muito rápido, mas, de qualquer maneira, espero que a gente tenha conseguido se fazer entender e esclarecer alguma dúvida que, por acaso, os nossos ouvintes tenham tido. Obrigado, Roberto. Um abraço. Parecido? Eu agradeço ao convite para estar aqui. Realmente foi muito bom. Gostei muito da exposição, Sandro, a respeito dessa parte histórica. Alguns aspectos até tinham me passado despercebido. Você me chamou a atenção a respeito de algumas coisas muito interessantes ali na sua fala, que eu já anotei aqui, vou pesquisar ainda um pouquinho mais. Eu acho que esse debate é importantíssimo para o mundo jurídico como todo, juízes, advogados, Ministério Público. Eu acho que a gente ainda vai voltar a esse tema em outros momentos. Minha sugestão é, conforme evoluir a jurisprudência, a Matra patrocinar outros debates a respeito dessa matéria, porque essa matéria é extremamente importante, muito difícil, e o debate é sempre útil. Obrigado aí, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Baracá. Eu cumprimento mais uma vez a Matra, na pessoa do Roberto, cumprimento o Sandro, o José Aparecido, que deram uma aula sobre esse tema, extremamente preparados.
para enfrentá-lo, e gostaria de deixar a mensagem de que nós temos que movimentar o direito. Não podemos esperar que um direito completamente estático, né, que se cria por meio de medidas provisórias, muitas vezes sem nenhum sentido sistêmico, possa reger, possa disciplinar uma realidade que muitas vezes está tutelada pela Constituição. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado a todos vocês também. Eu gostaria, uma vez mais, agradecer a todos os nossos espectadores que nos acompanham, que nos acompanharam durante essa live. E eu coloco também acompanhar a todo o nosso projeto, e digo isso já com um aperto no coração, porque a nossa live de hoje é a última desta etapa do projeto, que fique bem claro, tá? Não é um adeus, é um até logo, mas agora é momento da gente refletir sobre tudo que foi produzido, catalogar, compilar tudo que foi feito, tentar absorver tudo que foi produzido durante esse período, mas projetos de lives aqui da Ematra continuarão no futuro, com novas temáticas, novos temas, novas abordagens, mas agradecer a todos vocês que nos acompanharam, porque foram vocês que nos incentivaram, que estimularam a continuidade desse nosso projeto. E se é para me despedir, a gente sempre faz uma citação aqui, eu quero me despedir em grande estilo e me despedir com talvez o discurso de despedida mais famoso da história, ou pelo menos um dos mais conhecidos, que é o discurso de Próspero no final da Tempestade de Shakespeare. E aqui eu vou fazer de forma bastante resumida o Próspero se despedindo dos espectadores, dizendo que o nosso encanto está terminado, estamos reduzidos às nossas próprias forças, que são fracas. O vosso sopro deve inflar nossas velas, caso contrário, o nosso plano de agradar se esvai e nosso fim é o desamparo. A não ser que sejamos libertados por vossa prece, que penetra tanto que assalta a própria misericórdia. E assim como dos seus crimes quereis ser perdoado, permiti que a sua indulgência também nos liberte. Eu agradeço a todos e nós vamos ficando por aqui e até a próxima, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.